Olá, gente. Nesse vídeo eu vou corrigir essa atividade aqui, que foi o anexo 14, do dia 15 e do dia 16 de junho, tá? A gente continua o nosso estudo sobre as funções orgânicas, só que antes a gente viu apenas as funções oxigenadas. Agora tem também as nitrogenadas, ou seja, as que têm átomos de nitrogênio no meio da estrutura. Esse exercício aqui foi feito pela Secretaria da Educação, certo? Como um desafio. Por isso que as imagens estão deveras peculiares, né? Essas imagens aqui. Mas eu utilizei porque eles passam esse material para a gente trabalhar com vocês. Tudo bem? Então, aqui vamos adicionar mais duas funções que são as nitrogenadas. A gente viu ácido carboxílico, que é a função oxigenada, álcool é oxigenada, aldeído, que também é oxigenada. Aqui agora nós vamos ter amidas, amida e aminas. Amina primária, secundária e terciária é a mesma função, só depende, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença. E a gente tem cetona, éster e éter que ainda são oxigenadas, né? Então vamos lá. Como que são essas funções nitrogenadas, né? As funções nitrogenadas, como eu já comentei, são aquelas que contêm o átomo de nitrogênio, que é o N, em sua composição. Para você reconhecer uma amida é quando eu tenho um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio e está ligado a um átomo de nitrogênio. Sempre que você vê um carbono, quando você tem um carbono fazendo dupla com oxigênio, essa estrutura é chamada de carboxila, tá? Então, aqui eu tenho uma carboxila, outra carboxila, 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 carboxila. Quando você tem então uma carboxila ligada a um átomo de nitrogênio, a função é chamada de amida. Quando eu tenho apenas um carbono ligado direto ao nitrogênio, e esse carbono não faz dupla com oxigênio, é chamado de amina. Qual que é a diferença da amina primária, secundária e terciária? A amina, ela deriva da amônia, né? A amônia é esse cara aqui, ó, NH3. No NH3, para se tornar uma amina, um, dois ou três hidrogênios aqui nessa estrutura são substituídos por átomos de carbono. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui que está atrapalhando um pouquinho. Na amina primária é quando você tem o nitrogênio, em que apenas um desses hidrogênios foi substituído por carbono. Lembre-se, R significa qualquer estrutura de carbono, tá? Então, tá vendo que esse nitrogênio ainda está ligado a dois hidrogênios? Então quer dizer que um desses hidrogênios foi substituído por carbono. Então, como foi uma, é uma amina primária. Se são dois átomos de carbono que está ligado ao nitrogênio, e ele está ligado a um hidrogênio, é uma amina secundária, porque eu tenho duas estruturas de carbono ligadas a esse nitrogênio. E, obviamente, a amina terciária é quando todos esses hidrogênios aqui foram substituídos por carbono, certo? Então, gente, o que eu vou ensinar no próximo bimestre como se dá um nome às aminas e amidas. Mas, gente, é tão simples. Vocês podem procurar já por conta própria. Eu não vou fazer isso porque senão o vídeo fica muito longo e o objetivo é a correção da última atividade. Mas vamos voltar aqui àquele slide do vídeo anterior. Observe essa molécula aqui. Quais são as funções orgânicas existentes nesse cara? Aqui, eu vou marcar para vocês. Aqui eu tenho uma função orgânica, que é o carbono ligado direto com o oxigênio ligado com o nitrogênio. Aqui eu tenho outra função orgânica. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho mais uma. Opa, saiu tortão essa daqui. Mas vou simbolizar aqui, ó. Essa daqui é outra função orgânica, uma função orgânica, outra função orgânica. Ai, várias funções orgânicas, não é? Agora, o que é cada uma?
Geralmente eles vão te perguntar isso. Quais são as funções orgânicas que tem nessa molécula? Vamos ver aqui. Quando eu tenho um carbono fazendo dupla com oxigênio ligado a um nitrogênio, a gente viu que é uma amida. Quando eu tenho apenas a hidroxila, que é o OH, ligado direto a um carbono que está fazendo apenas ligações simples, é um álcool. Quando eu tenho um carbono que faz dupla com oxigênio e está ligado a outro oxigênio que está ligado a outro carbono, essa função aqui é um éster. Assim como essa daqui de cima também é um éster. E essa daqui que é apenas um carbono, fazendo dupla com oxigênio, ligado a outros dois carbonos, é uma cetona. Aqui eu tenho novamente um álcool. Aqui eu tenho um oxigênio ligado entre dois carbonos apenas. É um éter. Aqui eu tenho novamente um éster. Aqui eu tenho novamente um éster. E aqui eu tenho também um álcool. Então, olha quantas funções que eu tenho nessa molécula. E normalmente é isso que a gente pode cobrar de vocês e que as provas externas cobram e que é importante para o conhecimento de vocês. Certo? Então vamos lá para a nossa atividade que ela se trata exatamente sobre isso. Observe a fórmula estrutural e responda. Na substância cuja fórmula estrutural está representada acima, estão presentes as seguintes funções orgânicas. Então aqui você vai marcar a alternativa, né? Que estão das funções orgânicas. Então vamos olhar aqui direto quais são essas funções. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada direto a um carbono. Que função orgânica é essa? Álcool, não é? Aqui eu tenho novamente um álcool, um diálcool. Aqui eu tenho um carbono ligado a um nitrogênio e depois ele está ligado a um carbono e outro carbono, ou seja, é uma amina. E esse carbono aqui da ponta? Dupla com oxigênio e ligada a OH. É um ácido carboxílico. Então eu tenho álcool, esses dois aqui são álcoois. São álcoois. Deixa eu escrever aqui. Eu tenho esse NH2 aqui, é uma amina. E esse carbono fazendo dupla com oxigênio ligado ao H é um ácido carboxílico, né? Cadê? Tem um acento aqui no I. Então, qual que é a resposta certa? Álcool, amina e ácido carboxílico. Ácido carboxílico, álcool, né? Perdão, ácido carboxílico e amina. Então, aqui é a letra C, certo? Tudo bem? Então tá, vamos aqui para a 2. Em 1988, foi publicada uma pesquisa na França sobre a substância química denominada mifepristona, cuja estrutura é apresentada abaixo. Essa substância também é conhecida como a pílula do dia seguinte, que bloqueia a ação da progestona, do hormônio responsável pela manutenção da gravidez. Com base nessa estrutura, a mesma coisa. Pode-se observar as presenças de quais grupos funcionais? Então vamos aqui. Quando faz assim, cara, você vai olhar tudo aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio. Aqui você tem um negócio aqui, não tem um nitrogênio aqui? Que você tem nitrogênio ligado apenas a carbonos e nenhum desses carbonos está fazendo dupla com oxigênio. Então isso aqui é uma amina. Aqui eu tenho mais o que? Uma hidroxila ligada direto a um carbono que só está fazendo apenas ligações simples. Então esse cara aqui é quem? É um álcool. Aqui eu tenho um carbono fazendo dupla com oxigênio. E esse carbono está ligado a outro carbono, outros dois carbonos dos dois lados. Isso daqui é uma cetona, certo? Ah, professor, e essa tripla ligação entre carbonos aqui? Gente, a função ainda é hidrocarboneto. Apenas carbono e hidrogênio. Só que aqui eu tenho um hidrocarboneto alcino, certo? Então aqui eu tenho amina, álcool e cetona. Então qual que é a resposta certa aqui?
amina, cetona e álcool, que é a letra D. Beleza? 3. Observe a fórmula do composto seguinte aqui e responda. Na fórmula de um composto em exercício sobre cetonas. Na vitamina K3, que é essa daqui, reconhece-se o grupo funcional. Gente, qual o grupo funcional que tem aqui? Aqui o exercício já fala, né? Fórmula de um composto em exercício sobre cetonas. Obviamente é uma cetona, né, gente? Olha aqui. Eu tenho um carbono fazendo dupla com oxigênio e esse carbono está ligado apenas a outros dois carbonos. Isso caracteriza uma cetona. Então a 3 aqui é a letra E. Os representantes dos compostos dessa função orgânica são oxigenados. Tem caráter relativamente ácido, porém menos ácido que os ácidos carboxílicos. Em geral, eles são pouco solúveis ou insolúveis em água, mas seus sais são bem mais solúveis. Alguns são utilizados como desinfetantes e na produção de resinas. As características apontadas anteriormente estão associadas a qual função? Aqui a gente teria que ter estudado, né, um cadinho sobre cada função orgânica, de como é feita, mas você sabe aqui, ó, que é uma função oxigenada, que não é ácido carboxílico. Aí você pesquisa qual deles que é usado na produção de resinas. O que é usado na produção de resina, gente, é o éter. O que é uma resina? Vocês já ouviram falar em epóxi, por exemplo? O epóxi é um tipo de resina, tá? E essa resina, por que ela tem um óxi no meio? Lembra que o éter, no nome dele tem óxi? Metoximetano, etoxietano, certo? Então aqui você tinha que dar uma pesquisadinha sobre a produção de resinas. Alguns compostos são muito utilizados para intensificar o sabor de carnes enlatadas, frangos, carnes congeladas e alimentos ricos em proteínas. Esse composto não contribui por si só com o sabor. Sua função é explicada por duas teorias. Estimula as atividades das papilas do gosto e aumenta a secreção celular. Quais funções orgânicas existentes no composto acima? Novamente, gente, aquele exercício. Você vai ver tudo que é diferente de carbono e hidrogênio. Plau, e aqui também. E vai ver quais funções são essas. Aqui tem uma que a gente não estudou, né, gente? Mas vamos lá aqui pra gente ver direitinho. Carbono ligado a... fazendo dupla ligação com oxigênio ligado a hidroxila. Isso é um ácido carboxílico. Aqui, carbono fazendo ligação com nitrogênio, amina. Esse daqui, gente, parece um ácido carboxílico, não é? Só que ao invés do hidrogênio eu tenho um sódio. Ou seja, eu tenho um metal. Então quer dizer que esse ácido aqui substitui o hidrogênio dele por um metal. Esse metal veio de onde? Veio de uma base. Toda vez que eu tenho um ácido reagindo com uma base, eu formo um sal. Então quando você tiver um metal como sódio no lugar do hidrogênio, isso daqui é chamado de sal orgânico. Ok? Então aqui eu tenho ácido carboxílico, amina e sal orgânico. Que alternativa é essa? Amina, ácido carboxílico e sal orgânico, que é a letra C. Beleza? Então, gente, os outros exercícios são todos relacionados a isso, tá? Eu vou passar o gabarito para vocês e espero que tenham conseguido fazer, ok? Se não, refaçam agora no caderno de vocês e qualquer coisa pode me enviar um e-mail, tirar dúvida, tá? Até o dia 30 a gente está aí na ativa. Abraço.